Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração, um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD. Olá, eu sou o Felipe Bender e bem-vindos a mais um episódio do DDD. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que foi e é ainda a nossa aluna, é a Angélica. Seja bem-vinda, Angélica. Prazer, gente. Então, hoje começando aqui com a Angélica, eu queria já primeiro que você se apresentasse pra gente, Angélica, e vai ser um bate-papo muito solto, gente, um bate-papo muito gostoso, onde eu quero entender um pouquinho de quem finalizou o curso com a gente, aonde você está. Eu sei que você está fazendo outro curso no Centro Europeu e eu quero conhecer um pouquinho dessa trajetória. Então, contem pra gente quem que é a Angélica e onde ela está. A Angélica fez em 2021 para 2022 o curso de designer de interiores. Era um sonho bem antigo, mas na época, em 2003, minha primeira faculdade, eu acabei optando por outro curso. E aí, com a pandemia, muito trabalho, resolvi trancar uma faculdade e migrar para designer de interiores. Foi assim, entre esse sentimento de migro, não migro, é difícil, vou conseguir... Medo, acabei optando por ir para o curso, gostei muito. Hoje eu já atuo como designer, ainda estou montando o portfólio. Está quanto tempo formada já, Angélica? Um ano. Então, mas antes de um ano eu já estava fazendo projetos, então quando surgia a oportunidade de fazer projetos eu já ia lá e tentava me dedicar ao máximo. Hoje eu optei por fazer o curso de decoração, porque sentia que faltava mais alguma coisa, então assim, os projetos eles acabavam ficando bons, mas senti que tinha um arzinho de que quero mais. E eu fui então fazer a especialização de decoração. Tô amando, né? Sim. Os professores são maravilhosos, a estrutura do curso é muito boa, então as lojas que a gente visita são maravilhosas também. Então, assim, é como se fosse uma outra família e a gente faz parte disso tudo juntos. Então eu amo de paixão. Como designer, eu tô me firmando ainda nesse processo, montando portfólio, tentando fazer o máximo de networking possível e aí fazendo esses relacionamentos, essas conexões. Algumas conexões a gente não perdeu, né, dentro do Centro Europeu, os professores. Os nomes que me vêm à cabeça, assim, de bate-pronto, a Jordana, o Samuel, que eu amo de coração, você, então, o Centro Europeu também não é só um curso, traz essa estrutura por trás. Mas uma coisa que eu me lembro legal de você, Angélica, até ao longo do curso, né, você veja, você está um ano formada, mas isso é muito verdade, pessoal. Eu lembro da Angélica no curso, ela é super Caxias, super interessada sempre, e assim, mesmo no metade do curso, eu lembro que você já estava aparecendo algumas oportunidades e você foi abraçando essas oportunidades, né? Porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e eu até falei, nossa, a Angélica, ela me contou que ela já está com 13 projetos realizados já, é isso 13 mesmo? 13 projetos realizados. Se o pessoal entrar no site vai ver, já tem... Tá então, com assim, site, tudo. Agora já tem site, tem Instagram, mas assim, é uma coisa que precisa, né? Faz diferença do que você dizer, eu sou designer, cadê o teu material? Claro. Muitas das vezes, quando surge uma oportunidade de um cliente ou um possível cliente, você não vai conseguir transmitir tudo o que você faz ali naquela hora. Então, ter o material disponível depois para o cliente acessar é de extrema importância. Assim. E uma coisa que eu acho legal também, veja, isso eu sempre falei para vocês ao longo do curso, e você agora está fazendo decoração, né? Que quem dá nota para vocês não é o Centro Europeu, é o mercado. Sim. Né? E é legal ver que o quanto você aproveitou do curso e você se dedicou, porque eu me lembro muito bem de você, quando começou o próprio software, a gente estava falando um pouco antes disso, não adianta nada a pessoa ser um ninja no software, mas ela também não se comunicar. Né? E eu acho que eu olhei teu site, a gente vai deixar depois aqui no vídeo, vamos colocar para o pessoal ir olhando na nossa conversa também. É legal o pessoal entender aquilo que eu falava até na papel do mercado, embalagem.
né? Então, você está, digamos, pelo que eu percebi, Angélica, e agora com decoração, está abrindo cada vez mais teu networking, né? E já aproveitando o gancho desses 13 projetos aí que você fez, qual foi o mais desafiador? Qual foi o mais difícil? O que teve? Deve ter alguma história engraçada nesse meio aí também, né? Tem. Porque a gente vai aprendendo. O primeiro projeto que eu fiz foi uma cozinha, ela tem, né, 5,70 de comprimento por 1,35 de largura. A cliente queria cores bem características, branco e preto. Sim. Que todo o armário fosse preto. Então, como colocar dentro daquele espaço que ela precisava? Não só a questão da cor, mas assim, a funcionalidade daquele móvel. Então precisa entender muito bem para que a pessoa vai usar, que horários vai usar, como vai usar, se tem criança, se não tem. Eu me lembro que... apertado, né? Apertado. Que foi colocado um micro-ondas no canto. Algumas pessoas falaram, ah não, mas o micro-ondas fica 1000 vezes melhor suspenso. Eu falei, gente, ela tem uma criança de 7 anos e tá grávida de um outro filho. Imagine a logística dessa mãe tendo que fazer uma mamadeira, fazer qualquer outra coisa que precisasse na cozinha. Essa criança de 8 anos, ela vai acabar fazendo coisa sozinha, que essa é a tendência. Sim. Então existe um perigo entre quando você tem, eu lembro de ter comentado isso em sala, como mãe também, né? Claro. De me colocar no lugar de mãe, e também sou mãe, mas assim, levantar essa questão, como é utilizado, por quem, a idade das pessoas que vão transitar dentro desse espaço. Mas eu, assim, confessando, eu me lembro que eu fiquei 4 horas na vistoria, saí de lá e falei pro meu marido, meu Deus, faltou medida. Sim. Então, assim, eu me preocupava muito em cada detalhe, dificuldade na hora de desenhar e o cliente está ali com você, né, próximo de você. Então, assim, coisas que você vai trabalhando ao longo do tempo. Eu vou um momento só para conversar com você, depois eu vou para tirar as medidas. Você sabe que é engraçado isso que você falou, porque acontece muito no meu dia a dia até hoje, né? O cliente está lá com você, é o dia da medição. Aí você tá lá, tipo, sei lá, imagina, um apartamento, às vezes, sei lá, um apartamento um tamanho, um porte médio, um apartamento de 100 metros quadrados. E o cliente está do teu lado, né? A chance de dar erro é gigantesca, né? Porque o cliente fica ali conversando com você e está fazendo uma coisa que você tem que se concentrar, né? Então eu brinco que até o designer, o arquiteto, no modo geral, a gente tem que ser psicólogo também. E eu falo até isso pro cliente hoje em dia, eu falo, olha, agora a gente vai se concentrar aqui, eu falo super educado, mas eu falo assim, olha, agora vamos concentrar aqui, você pode fazer suas coisas, fique tranquilo, a gente vai fazer tudo certo, a gente precisa se concentrar, senão a gente vai errar. Aí, então tá daí bom. Já dá um ar de responsabilidade. Porque, exato, porque a gente precisa se concentrar, né? E esse projeto, eu me lembro, porque eu vi durante o curso esse projeto, e quantas vezes você mexeu também, coisas que você foi ajustando, né? Porque o projeto, não é na primeira ideia, às vezes, que a gente vai acertar. Não, eu me lembro que até tinha um problema em relação ao fogão e a geladeira. A porta da geladeira ficava 2 centímetros da parede. E eu coloquei o fogão e falei, não, tem que ser aqui. Me lembro da gente ter trocado uma ideia. Então, Angélica, cuidado, não tá simétrico. Peraí, já fui com outro olhar. Então, essa coisa de querer entregar logo de cara, eu acho que não. Você tem que avaliar. Me lembro desse projeto também, no primeiro detalhamento que eu fiz, flecha pra tudo quanto é lado. Assim, hoje eu olho e falo, meu Deus. Menos. Bem menos. Mas são coisas que você vai adaptando ao longo do tempo. Então, assim, hoje eu já tenho um padrão de detalhamento meu, que alguma coisa veio de lá, a base veio desse primeiro projeto, mas assim, fui absorvendo ideias de outros profissionais, vendo como eles fazem, o que ficaria bom, o que faria sentido. E o importante, gente, assim, quando for fazer algo, um projeto, um detalhamento, se você entender que fique claro, precisa ser claro para o cliente, para quem vai executar. E claro para quem vai executar. Lógico. Então, assim, eu vejo alguns que logo no começo você fica, né? Quer botar 1000 informações. Mas talvez essa 1000 informação a pessoa não entende. É até demais, né? É até demais. É até demais. E até de curiosidade também, bom, esse é um projeto que eu vi mais de perto, que eu acompanhei e estava lá no curso. Mas desses 13 que você fez, assim, qual que você mais curtiu? Qual que você falou assim, nossa, isso foi fantástico? Assim, qual que te deu mais prazer de fazer? Assim, o que você sentiu, assim? Olha... E qual que você teve mais BO? Você falou assim, meu Deus, até na obra... Porque tem um negócio assim, às vezes eu brinco que até dependendo do cliente, às vezes é aquela coisa que você fala assim, meu Deus, eu brinco que o cliente a gente só conhece depois que fecha o contrato.
O que eu mais tive prazer de fazer foi assim um que tem uma história por trás. É uma sorveteria de Pinhais. Eu acabei conhecendo uma das sócias dentro do Empretec. Então nós fizemos Empretec, que é do Sebrae, a gente venceu uma competição que tem lá. E aí ela veio e falou: Angélica, eu tenho esse espaço aqui. Era um estacionamento do prédio, com umas pedrinhas. Elas colocavam as mesas lá para atender os clientes, mas muitos clientes iam embora, porque não tinha espaço suficiente e nem estrutura. Sim. Mas eu não tenho dinheiro. O que fazer um projeto que eu tenho contado, o budget, né? Sim, o bolso tá curto. Tá curto, eu preciso e o verão tá aí. O que fazer? Então a gente criou um piso, um deck, foi pesquisado a madeira mais em conta, mas que também trouxesse durabilidade. Tá no teu site esse projeto? Tá no meu site. Então, ó, lembrar pessoal aí que É tá da editando, Blessed. depois o pessoal que tá editando, coloca lá o projeto para acompanhar então. Como que é o nome? Da Blessed, sorveteria Legal, Blessed. legal. E daí, continua. Então, criamos um deck. Eu não podia furar a parede do prédio, eu não podia fazer nenhuma fixação e também não podia pintar. Então a estrutura do prédio, dos muros, precisava ser mantido. E o que a gente fez? Eu vim com esse deck de pinos autoclavado, que ele dura em média 10 anos, então eu fui na madeireira, entender qual era a madeira mais recomendada, quanto tempo ela duraria, e precisava ser algo assim. Se elas saíssem hoje desse prédio, elas tinham que levar junto. Então teria que ser desmontável. Criamos esse deck, umas plantas. A primeira opção seria plantas verdadeiras, mas elas têm uma vida muito corrida, então optamos pelas plantas artificiais. As plantas artificiais também não são tão baratas. Sim. Então eu fiz uma pesquisa no Mercado Livre mesmo e conseguimos achar algo que assim, daqui um ano e meio elas vão ter que trocar. Mas elas disseram: Angélica, é melhor investir 500 agora em planta do que eu investir 6 mil. Claro, e eu consigo já recuperar esse dinheiro, então fica um pouco mais fácil. E aí então eu vim com uma parede de planta, buchinho artificial, criamos duas floreiras laterais, criamos um cantinho instagramável, então a gente fez um arco com flores artificiais também do Mercado Livre. Fui atrás do serralheiro que já prestava serviço para mim. Então, assim, eu consegui que elas conseguissem aquilo que elas precisavam. Num custo baixo. Num custo baixo. Legal. E assim, a minha maior alegria, por isso que eu falo que esse projeto é o que mais... uma vez eu fui visitar elas e daí uma delas me disse assim: Angélica, a Bruna senta aqui e fica 40 minutos olhando. E daí ela, admirando. Sim. Daí ela falou: Angélica, é que eu penso, eu lá no meu Ceará, agora eu tô aqui, ó. Eu falei: gente, não só isso, não é só essa loja, vocês têm 4 lojas. Imagina. Então até quando eu falo, eu me arrepio um pouco. 4 lojas já. Porque, sabe esse sentimento, daí a Bruna comentou comigo, ela falou assim... É um sonho que se construiu junto, né? Isso exatamente, é legal. Eu sinto isso também, assim, isso é muito bom. Pena a gente não ter dinheiro, né? Porque será que o projeto ficaria? Eu disse pra ela: Bruna, eu acho que o projeto ficaria exatamente igual. A gente iria trazer justamente isso. Então o piso, eu acabei esquecendo de falar, a gente mandou fazer um painel para dividir, para separar o estacionamento. Trouxemos cadeiras dessas desmontáveis, porque elas também não tinham de guardar. Então assim, e aqueles ombrelone? Isso. Então assim, era isso a estrutura. Mas posso falar uma coisa que é bem legal falando de comercial? Às vezes, quando você deixa um negócio muito chiquetoso, as pessoas, já aconteceu isso comigo e assim a vida vai ensinando a gente. Você faz um estabelecimento comercial, vamos supor que se você fizesse um restaurante, daí você faz aquela mega fachada ultra e tal. A pessoa, antes de pisar, isso pode servir para sorvete também. Você faz um negócio muito requintadão também, e às vezes tira a característica do que ela vende ou até o público que ela atinge. Então o que eu quero dizer? A pessoa olha de fora e fala: meu Deus, aqui vai vir uma facada. A hora que eu entrar nessa sorveteria, já deve ser uma facada. E talvez nem às vezes o legal delas está na simplicidade. Então eu sempre falo assim: cada macaco no seu galho, né?
E o legal delas é que, puxa, imagine 4 lojas, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, o Janela, né, que é uma hamburgueria que vende chopp e tal. O segredo dos meninos também, né, do projeto lá, do escritório, é a simplicidade. Não é uma coisa assim, nossa, é para ser mega. Não. Eu acho que isso é que é legal. E um outro ponto bem legal, amarrando o que você falou no início assim, eu fui conversar com o cara da madeira. Eu fui me antenar para ver se aquilo dava ou não dava. E uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, é verdade, é o seguinte, que a gente não faz nada sozinho. Sim. Então, essa troca de vocês com o fornecedor, ela é fundamental, com o marceneiro, com o serralheiro, que você falou para ver se, vai sustentar essa prateleira? Angélica, fique tranquilo, vai ficar bom assim. Então, a gente não precisa assumir tudo sozinho, a gente divide responsabilidades, a gente cria a concepção do espaço. Mas pode ser que em determinado momento fale, olha, esse quadro é melhor colocar para cá por conta disso. A gente sempre está em contato com outras pessoas. Seja o cliente ou porque eles têm a vivência, né? Também, lógico. Então, assim, eu acredito que isso é extremamente importante mesmo. Logo no começo, a gente pensa o quê? Eu preciso saber tudo. Você fica nervoso, né? Eu tenho que saber tudo, eu tenho que entender de material, de revestimento, de tinta, de parede, de tecido de sofá. Não precisa. Essa semana eu tô para montar ainda estamos em negociação, se consultoria, se projeto, de um centro de estética e fui na Cozy Home. A Márcia me atendeu, assim... Papel de paredes. Papel de parede, tecido, ideias, assim, as meninas são muito atenciosas, não só essa loja, né, a gente tem visitado várias outras lojas no curso de decoração, mas com aquele olhar de atender a gente no projeto e com a vivência delas. Então, assim, nossa, me deu um material para eu levar. O fato de você chegar e mostrar isso para o cliente, porque lá no começo eu pensava assim, meu Deus, mas como eu vou mostrar a amostra? Eu não tenho. Preciso levar isso. E aí, como eu vou pagar por isso? Não tá entrando no projeto para eu poder pagar. E não tem lojas parceiras que fazem isso. Então, assim, só que isso você descobre como? Networking. Eu tô dando risada porque, assim, uma das coisas que mudou agora, tá ficando difícil de carregar, é que eu tenho uma caminhonete já grande, né? É o porcelanato. Porque antigamente um formato 60 por 60 era grande. esses tempos eu levei eu acho que era 1,20 por 1,20 na minha caminhonete. Falei, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que ter uma caçamba, uma Hilux, uma Maroc para caber o negócio. Porque até isso eu faço para cliente. É legal isso que você está falando, que eu cansei por isso. Às vezes o cliente não pode ir na loja e fala assim, não, mas eu vou fazer aquele fest, aquele piso, vai ficar bom. Canso de ir na loja, posso levar a amostra, te devolvo amanhã, põe na caçamba, põe lá atrás do carro e levo. Então assim, levo no cliente, eu levo no escritório, mas é um interesse. E o cliente percebe isso. Ele vê que você tá indo atrás. Tem muito isso, né? É diferente você falar, vamos citar essa mesa, é preta. Ah tá, mas tudo bem, mas será que ela tem essa textura assim? Então, o cliente gosta, é um carinho, né? E faz diferença pegar, sentir. Então, assim, ontem eu percebi com isso, assim, que elas, nossa, você trouxe isso pra nós. E a gente nem tinha fechado o projeto. Então, mas eu já queria trazer uma referência para elas. E isso é bom para os dois lados, tá? Eu estava falando um pouco antes sobre essa questão do network. Então imagine você está lá na COSE, está conhecendo as meninas. Pô, tem uma vitrine ali na frente da loja. Então futuramente, a gente falou um pouquinho sobre vitrinismo, sobre essa parte de você pegar vitrines. E isso, eu me lembro que muitas vitrines em Curitiba a gente passa de carro, às vezes você está caminhando a pé, e tá o nome do profissional. Sim. Né? Inclusive perto do Centro Europeu tem a Botê ali, sempre tem o nome do profissional, eles estão sempre trocando. Então assim, não é porque eventualmente, de repente você fez o primeiro contato lá, não fechou, que você vai fechar a porta. Porque o que acontece? Casa Cor agora. Casa Cor é muito feito de parceria. Então assim, a gente vai criando network com os lojistas para futuramente, pô, vou fazer uma Casa Cor. Nossa, a casa foi tão legal. Às vezes pode ser que ela não te dê de repente o material, mas ela te faça preço de custo, porque ela entende que aquilo é um investimento também. Daqui a pouco você está fazendo uma vitrine lá também. Então assim, quem não é visto, não é lembrado. Então é muito importante construir. Eu me lembro que quando logo que eu me formei, assim, que eu peguei e comecei a fazer vitrines, eu era bem cara de pau, assim. Começava a ir na loja e tal, sabia de conversar, e falava assim, viu, quando tiver a oportunidade, me deixa fazer uma vitrine nessa loja aqui. Ah, você tem vontade? Não era de primeira que eu conseguia. Sim. E às vezes eu levava 1, 2, 3 clientes, não fechava, ficava no começo com vergonha, falava, nossa, mas que vergonha, não fechou. E tá tudo certo, porque assim, na vida é muito mais não do que sim. Né? Então você vai errar muito mais do que você vai acertar. Mas uma hora você vai acertar. E aquele cara vai falar, nossa, a Angélica veio quantas vezes aqui? Ela é parceira nossa. E o lojista que é parceiro. Você já tem, né, Felipe? Sim. Então assim, o não você já tem. O não... É como diz a minha coaching, vai com vergonha mesmo. Sim.
Porque o que acontece? A gente já sabe que pode dar errado, mas não custa tentar. Não, tem que se jogar. Né? Então, assim, isso eu acho super legal. E outra coisa que a gente estava falando também, que você falou, beleza, esse é o projeto que você falou, cara, esse foi assim que eu mais curti. E qual que você teve mais BO, assim, que você teve algum aprendizado que você levou? O que você sentiu, assim? Eu fiz 2 projetos para uma pessoa de convívio meu e simplesmente não teve o briefing. Não tem. Tiro no escuro. Eu não converso, não tem. Uma pessoa super acessível. Bem acessível. Não conversa. O que acontece? Foi feito esse projeto e... Ai, não gostei. Mas o quê? Nossa. Também não sabia, não Assim, trouxe essa informação. Então, foi um pouco difícil por isso, porque o briefing é importante, todo mundo frisa, bate nesse ponto, mas e aí quando não tem briefing? E ela não quis fazer briefing? Não. Então, o que eu vou fiz? Deixar solto, faça aí. Eu fiz baseado no que eu acho que era coerente. Claro. Apresentei, então eu apresento hoje muito o Render 360. Que fica um pouco mais fácil do cliente entender, então a pessoa consegue visualizar todos os espaços, né? Então todos os ângulos, em cima, embaixo, dos lados, eu acho que facilita a visualização. Não sei se a maioria, alguns talvez não ofereçam isso, mas eu acho interessante. Tem óculos? Sem óculos, eu mostro no celular. Sim, só então ele pode pesquisar ali várias e várias vezes, olhar e reolhar, e aí ele vai analisando. Então eu coloquei as cores que eu achava, trabalhei com o que dava para trabalhar e apresentei. Eu acredito que esse projeto não vai ser executado, né? Porque a pessoa também diz que não gostou, mas também não me traz nenhuma informação. E eu, no momento que ela vir no tempo dela e falar, não, quero que mude, eu me coloquei à disposição. Mas assim, foi um projeto que foi feito no escuro. Eu acho que é importante ter esse lado, os dois lados, né? Porque assim, é que nem você vai trocar de carro. Se eu for trocar de carro, se eu tenho uma família que aumentou, de repente vou ter mais um filho, eu vou ver um carro que tem um porta-mala maior. Eu já tenho algumas diretrizes, isso que eu quero falar. Da mesma forma, às vezes ele mora numa casa que ele fala, olha, eu acho que eu tenho poucas gavetas nesse meu armário. Eu acho que falta, então é importante isso, eu acho que assim, tem que, senão tipo assim, não é de qualquer jeito. É uma coisa dos dois lados, tem que amarrar. Então isso é difícil, eu já tive casos diferentes do teu, mas é legal pontuar, do cliente, por exemplo, em estilo, né, um cara muito sério, assim, então. E daí ele falou assim, eu quero um advogado, eu quero um escritório minimalista e tal, não sei o que e tal. Daí eu fiz o projeto, mas eu não fiz o minimalismo, tipo mega, sabe aquele mega. Eu fiz mais contemporâneo, mas mais clean. Aí quando eu cheguei na reunião, assim, apresentar e tal. Aí o cara super grosso, assim, mas qual parte que você não entendeu que eu sou minimalista? Eu falei, meu Deus. Tipo assim, aí o que eu aprendi também, uma das coisas que eu faço até no briefing hoje em dia, quando eu converso com o cliente, se eu tenho um minimalismo, de repente eu tenho uma pasta lá no Pinterest que eu posso mostrar, tipo, o minimalismo pesado, um minimalismo mais ou menos, mais solto e um contemporâneo, que é uma mistura de estilo, sabe? Pra entender, porque às vezes nem o cliente sabe o que ele quer, ele usa uma palavra e não sabe, sabe? Fala, não, porque eu sou do estilo escandinavo. Ele nem sabe. Você sabe o que eu uso agora pra conseguir filtrar o estilo? Tem uma plataforma que ela faz isso. A pessoa testa o estilo legal. E aí ela vai responder várias perguntas da Refresh. Já vi. Ela vai trazer várias. Nunca usei, mas já vi. Mas é bem interessante. Legal. Por quê? Porque é justamente isso. Eu sou minimalista. Talvez nem fosse. Ou como a Gisele comentou na aula, né, de decoração. Eu fui atender uma cliente que ela queria ser maximalista. Só que na realidade ela viu que ela não ia conseguir sustentar aquilo. Então tem isso também. Então ela faz o cliente responde essas perguntas e aí ele dá os percentuais de cada estilo e traz fotos. Então o cliente, eu me enxergo, não me enxergo. Sim. E aí a gente, como profissional, recebe um relatório. Às vezes o que acontece, claro, também. A conversa tem que ter. Claro, e uma coisa que acontece muito nesse ponto que você está falando é que às vezes chega um cliente pra gente, você deve ter passado por isso, ou vai passar algumas vezes ainda por isso, do cara olhar a grama do vizinho. O que é a grama do vizinho? É o projeto do amigo. Só que o projeto do amigo às vezes não cabe no sonho dele, seja por questão financeira, por questão de espaço e tudo, né?
Então, uma coisa que eu gosto, e por isso que o briefing é tão importante, é procurar entender o que é importante para aquela família. Não fica olhando o projeto do teu amigo, aquela casa é dele, e para você. O que faz, né? Porque também uma coisa que nem você falou é o seguinte, por exemplo, que nem no caso desse teu cliente que de repente não executou agora. Às vezes ele está muito preocupado com isso daqui, né? O bolso também. Eu sempre falo que o bom projeto é aquele que a gente pode realizar. Então, às vezes o cliente tem um certo receio de abrir para você valores e tudo mais, eu costumo ir conversando. Aí o cliente, quando fecha o projeto, a gente comemora, e daí a segunda pergunta, já na reunião, assim, já meio que em seguida, é assim, viu, mas quanto que eu vou gastar? Eu falo, não sei, eu não sou dono do teu bolso. Sabe o que eu falo pro cliente? Eu falo assim, quanto você quiser, mas eu vou procurar fazer a coisa para que fique no tamanho do teu passo. Então, se você quiser ir me passando, eu posso ir orçando, a gente vai diluindo, mas se você me passar um valor, porque eu brinco com o cliente. Fica mais fácil. Eu brinco assim, eu falo assim, cara, isso é como um casamento, que você tem um valor guardado e você fala, cara, eu posso gastar até, sei lá, 100 mil, 200 mil na minha festa. Eu vou trocar de apartamento, eu posso dar um pulo de tanto e mais tanto para a reforma. Então a gente sabe mais ou menos os números, é como um carro. Então assim, se você, digamos, está com um valor lá, que é 40 mil, que você está pensando em investir, e de repente eu te levo numa Sierra lá, que tem sofás lindos, né? Mas é um valor mais caro, de repente. Você já desanima. Você já fala, mas meu Deus, um sofá 20 mil, já é metade do meu orçamento, tá fora. Então, de repente, eu não vou te levar nessa loja, vou te levar numa outra loja que tem um valor mais acessível. Eu vou procurar entender. Isso eu acho que é uma cumplicidade. O que eu percebo hoje em dia, e você vai notar também, eu acho que deve estar notando aos poucos, é que a galera já não tem mais aquele medo de contratar um profissional da nossa área. Está cada vez mais fácil, porque as pessoas entendem que valoriza e que é necessário. Você sente isso hoje? E eu sinto. E assim, o mercado é imenso. Entra aquele ponto, será que tem trabalho para todo mundo? Né? No próprio curso, se você for analisar, muitos alunos se formando a cada ano. Mas, gente, tem. Primeiro porque no início você se forma, você quer fazer 1000 coisas. E aí, a partir do momento, você vai nichando. É bom nichar. Faz com que você se comunique melhor com o seu cliente. Então, eu posso fazer uma coisa que eu não estou me comunicando muito bem, tão bem quanto. Mas assim, tentar, né, fazer esse nicho. E uma coisa que eu gostaria de falar para os alunos no início a gente fica com aquele anseio, né? Eu quero pegar, preciso pegar projeto, preciso pegar. Então, isso acaba algumas vezes transcendendo e você deixa de colocar algumas informações para o cliente. Por exemplo, nesse caso do briefing que não foi feito, um pouco foi um erro meu. Eu deveria ter pontuado, olha, eu vou levar 2 horas para conversar com você. Ah, mas tem que ser no meu horário de almoço meia hora. Então, eu posso ir tirar as medidas e volto outro dia para a gente conversar. É importante isso, porque é aquilo, o que é dito é muito mais fácil das pessoas assimilarem. Até para valorizar o teu trabalho. Até para valorizar o seu trabalho. Quando você não faz isso, parece que é tudo muito no oba-oba, né? Não é. E a chance de errar é gigantesca. E a chance de errar é gigantesca. Então, assim, o projeto ficou bom, mas não tem a cara daquela família. Não tem o espírito deles no projeto. Porque não teve contribuição do lado do cliente, né? Então, pode ser uma falha minha, acredito que é uma coisa a se aprender. Não, mas você vai entendendo e vai, tipo, ó, próxima vez eu vou fazer isso. Sim. Né? E de curiosidade, tudo bem, 13 projetos, pô, 1 ano só, é muita coisa, é fantástico, mas assim, como que foram surgindo esses projetos? Como que você, vamos pensar assim, falando agora do marketing mesmo, como é que foi? Foi indicação? Como é que pintou, da onde surgiram esses 13 projetos? Então, vamos fazer uma timeline. Vamos fazer uma timeline, legal. O primeiro projeto foi esse da cozinha. Como que surgiu isso? Tinha sido feito um projeto em sala, que foi um quarto. Então, era um quarto do yard, né, que a gente sempre usa esse ambiente. E o meu guarda-roupa e o meu quarto ficou assim, o Daniel, que dá bisquete, achou maravilhoso. Eu lembro, eu fui Usou de referência e eu fiquei toda cheia. Eu lembro. Eu, um dia indo almoçar com essa pessoa que trabalhava comigo, ele comentou de cozinha. Eu falei, opa, quer fazer cozinha aqui, ó, tô fazendo projeto. Me lembro que eu tava no banco da frente, só passei meu celular pra ele. Ah, foi você que fez? Eu falei, sim, vamos fazer a sua cozinha? Olha só. Aí, ele, né, Sim. Tivemos, assim... Propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio. Então, só que eu digo sempre assim, ó, no ambiente que você tá, isso é fácil, né? Você já tem os traquejos, você já sabe as piadinhas que você pode contar. Quando você vai pra fora, é um pouco mais difícil.
Mas, repito, vai com medo e tudo. Aí, num segundo momento, antes de terminar o curso, então tinha que apresentar o projeto final e testar mais algumas coisas pra gente aprender. A minha afilhada, recém-casada, tava com problema com guarda-roupa. Eu falei, quer que eu faça projeto? Esse projeto eu não cobrei. Então, assim, eu dei o projeto pra ela, mas tinha, né, uma questão familiar ali. E seria uma oportunidade de aprender. De novo, um quarto de 2,14 de largura por 3,30 de comprimento. De novo, um espaço pequeno para um casal. Então eu trouxe itens que favorecesse limpeza, que ficasse bom para eles. Depois eu fiz Empretec. Surgiu essa oportunidade. Antes disso, surgiu uma oportunidade de fazer um projeto numa loja. E eu comentando no carro, essa menina da sorveteria, opa, você faz projeto? Falei, sim. Então, pode ser que a gente feche um projeto. Quando você sai do Empretec, sua adrenalina tá lá em cima. E ela já queria começar. E aí um dia eu pensei e falei, não, vamos esperar abaixar um pouco essa ânsia de querer fazer tudo. E aí a gente segurou um mês e aí foi aonde entrou esse projeto. Depois desse projeto veio 2 projetos também de uma pessoa que eu conheço, que está no meu espaço assim de trabalho, um quarto e uma cozinha. E deixa eu me lembrar. Aí eu já... Fora isso, pulei, a timeline saiu errada, gente. Volta. Mas teve o projeto final. Sim. O projeto final foi o da empresa. Então, na empresa que eu trabalhava, uma empresa de engenharia, eles tinham um espaço muito tumultuado, com um local para guardar equipamentos, mais mesas desordenadas. Tá no site esse projeto? Tá no site também. Então no meu site eu separei o que é comercial, o que é residencial, o que é corporativo. Então ali a pessoa consegue ter uma visualização assim do que dá para atacar. Então esse projeto final foi feito em parceria com a Fernanda, né? E com o Samuel. Então a gente trouxe coisas que também iam favorecer. Então ali eu trouxe a arquibancada, porque o espaço era pequeno. Nós trouxemos atrás o logo da empresa, de um jeito um pouquinho mais descolado. O papel foi feito na Espaço Sala. Então antes disso eu pensava, nossa, o papel vai custar um horror. Não, o papel estava acessível. Essa foi uma obra que eu coordenei. Então assim, eu coordeno obras há muitos anos. Eu tenho 16 anos de experiência coordenando obra. Mas essa obra assim me trouxe meu Deus, eu não posso errar. E aí, assim, hoje é um espaço que eles utilizam para tudo. Então, eles utilizam para eventos, utilizam para reuniões, utilizam para festas de final de ano. É uma coisa que agora faz parte da empresa. Sim. Então, vamos voltar lá na timeline. Então, depois desse, eu teria que abrir o site. Eu não lembro. Já são bastante, são 13, né? Eu não lembro de tudo. 2 da sorveteria eu fiz. Então eu fiz 2 da sorveteria. E você é do carro, né? Tipo, tá ali com o pessoal, tá ali conversando, precisa de um projeto, pá. Então muitos desses contatos, então desses 13 projetos, foram assim, meio que você tá ali, o momento, e você foi se apresentando, já tinha um portfólio, foi mandando, como é que foi? É mais isso mesmo? É mais Ou isso. Você, tipo Instagram, essas coisas, nem tanto? Então, aí depois de um tempo, né, o meu site tá rodando efetivamente tem uns 3 meses. Nós tentamos fazer esse site em casa. Ou seja, tudo isso já foi antes, um ano antes, você não tava nem com o site, já tava com 13 projetos. Não tava com site. Então o que acontece? E nem com o Instagram, porque eu me lembro no primeiro dia que a gente foi falar com você sobre valores, você puxando minha orelha. Você não tem Instagram? E eu não sou a pessoa... Eu não sei direito mexer no Instagram, mas tem profissionais que fazem. É isso que eu ia te falar, lógico. Com preços acessíveis, A gente tem que ser bom, você tem que focar naquilo que você é muito boa. E de repente vai se cercando, né? A pessoa tomou isso, mas putz, agora eu chamei uma menina numa empresa que ela tá um avião nisso, tá me ajudando, entendeu? Então, assim, o que falta, né, nesse momento é estar mais presente nas mídias. Eu ainda não consegui fazer isso. Aqui hoje, ó. Por minha carinha. Isso já vai pro Instagram, com certeza. Eu não consegui colocar a carinha ali e dizer, olha, quem eu sou, o que eu faço. Mas ter o portfólio eu acho que é extremamente importante. Mas o Instagram vende muito mais do que o site.
vende. Mas se você tem tendência a um corporativo ou mesmo residencial, eu sou aquela pessoa que gosta de entrar no site. Então, ter o site o Instagram é do Instagram, o site é seu. Você vai poder criar N coisas lá dentro. Eu acho que o legal, Angélica, na verdade, é você tem várias frentes. Tem o site, também tem o Instagram, porque assim, é aquela coisa, né? Puxa, alguém vai estar te vendo em algum lugar. Né? E uma das coisas que a gente sempre fala aqui, eu achei super legal essa frase, me marcou muito um dia que eu estava com a Lorena aqui, ela falou, nossa, qual que é a rua mais movimentada do mundo, né? É a internet. E a gente precisa estar lá todos os dias, né? Então, assim, você precisa estar de alguma forma sendo vista. Tanto real, você lá na loja, que você foi lá na COSE, foi nas lojas de decoração, agora já está fazendo networking, quanto no meio digital, que a gente também está hoje em dia. A gente está sempre ali no celular, vai olhar alguma coisa, vai pesquisar, né? Super legal. Nossa, imagina, 13 projetos, cara, em menos de um ano, né? Praticamente foi um ano. Agora com site novo, agora está fazendo decoração. E qual que são as tuas metas para esse ano aí? Vai, que a gente não chegamos na metade do ano, agora estamos chegando na metade agora, inclusive, né? Então, minhas metas, inclusive, foram definidas ontem. Ó, que bom, então vamos lá. Fazer, em média, 4 projetos mês. Hoje, com a estrutura que eu tenho, e eu tô propondo mais parcerias, então isso é bem importante, parcerias. Eu não se preocupem em aparecer o meu nome no projeto, só o meu nome, eu quero ser exclusividade. Não. Parceria. Muitas das vezes tem um outro designer, uma outra decoradora que tem um projeto para fechar e alguma coisa você é melhor e alguma coisa é melhor, então isso pode ser unificado. Tanto que o projeto da loja que vai aparecer, eu fiz em parceria com uma aluna do Centro Europeu também. A própria Flávia, que está fazendo Casa Cor esse ano, está fazendo com os meninos da arquitetônica que você estava lá na COSE, está fazendo em parceria junto. Então existem essas parcerias, elas são importantes também. Sim, e reforça, né? Reforça o meio, reforça. Outros vai atingir mais pessoas, então pensa, se eu tenho 10 conhecidos, essa outra pessoa parceira tem 10, já são 20. Sim, maravilhoso. Ninguém vai jogar contra o seu time, né? As pessoas vão querer se unir em prol daquele time. Então isso é extremamente importante. Ter o portfólio, ir com medo de tudo e você colocar no papel. Eu sou muito de escrever. Então, a partir do momento que eu não escrevo, as ideias ficam um pouco desordenadas. Mas assim, por isso que eu falei, foi feito ontem as metas. Então a minha ideia é fazer 4 projetos mês, que é o que eu consigo atender hoje, mas a gente já tem contatos para aumentar essa parceria aí. Legal. E se eu tenho mais profissionais junto comigo, né? Pode ser no mesmo nível, pode ser como funcionário, você consegue atingir um nível maior e melhor também, acredito eu. Que mais? Ai. Eu falei uma dica pra você que eu vou falar pro pessoal, mas fala primeiro você, vai, dessa lista. Gente, eu acho que assim, estudar. Estudar sempre. Buscar coisas novas. Se atualizar. Porque o curso eu vejo como uma abertura de portas. Claro. Muitas vezes tem gente que não vai seguir. Sim. Mas você quer realmente seguir? Então tem que estudar. Não só o que foi visto no curso, a lei. E assim, se não tá bom pra você, continue estudando. Eu sou muito inquieta, então isso pra mim faz assim uma diferença danada. Tá procurando coisas novas. Não faz sentido, mas 1% você vai absorver daquilo. Vai. Então, e é engraçado que o algoritmo, no modo geral, até às vezes você tá em casa, vai jogar no YouTube, daí escrever tipo uma reforma diferente. Cara, aquilo começa a aparecer na sua vida. Sim. Né? O próprio Instagram. Então assim, você acaba consumindo aquilo que você vê. Exato. Né? Se você só vê baboseira, né? se só vê baboseira, vai ficar vendo só a coisa que você quer. Mas eu adoro e tal. Por exemplo, que nem... E uma coisa que é legal, que foi falado esses tempos, a gente falou num podcast aqui, foi falado assim, antigamente a gente via muito aquela Masterchef, tá fazendo a 10ª temporada esse ano, né? E assim, é um negócio que hoje, olha como começou o Masterchef, olha onde que chegou isso tudo, né? Que tem os outros canais, tem vários cursos. E isso tem acontecido muito forte com a nossa área também. Sim. Então quando a gente olha, por exemplo, tanto de coisa nova sendo feita para decoração, para design interiores, programas de televisão e coisa. Então, cara, é um mercado que está super aquecido. Até porque o que tem de lançamento imobiliário acontecendo, as pessoas reformando, procurando melhorar. Então assim, cara, principalmente Curitiba também, né? O que tem de coisa nova aqui, cara. Já lembrei que você falou. É aquilo, né? Você não tem projeto, não deixa de fazer projeto. Lógico.
Vai lá, pega o panfletinho, faz o Qual é o projeto. investimento novo que está saindo? Tá por dentro do que está acontecendo. Ou Então, as- assim, do Barigui. tem um projeto, eu fiz muito projeto de graça. Hoje Não tem mais. que receber por isso. O Mas, boleto vem assim, sempre. Mas isso fez parte do portfólio. Os projetos Claro. estão aí, foram executados. Então, assim, você se propor a se dedicar um pouco, né? Um pouco ou muito, mas assim, fazer com dedicação. Pra mim é extremamente importante isso. E é prazeroso, né? O legal, Angélica, veja, você já atuava com obras e tal, mas estava lá numa empresa e tal. Você estava querendo sair para ir também, digamos, não nessa parte de obra, mas fazer projetos legais de interiores, a parte mais estética, a decoração. E a gente lida com sonho, né? Isso que é legal. Sim. Então veja, hoje você está começando agora a trilhar o teu caminho, né? Mas o mais importante é que você se achou. Você falou assim, cara, eu gosto. Então se eu precisar acordar sábado de manhã e mexer com isso, eu gosto. Isso que eu acho legal. Quando a gente se acha. Você fala assim, cara, putz, tem às vezes aquele cliente que é mais chato e tal, até entendo, porque são pessoas. Qualquer profissão que você vai trabalhar tem problemas. Estar trabalhando com pessoas é estar lidando com problemas. Mas a diferença tá quando aquilo é muito bom. Você fala, cara, sempre teve desafios, sempre vai ter, mas é muito legal, me adaptei, gostei, né? Uma coisa que eu acho bacana também, e falando nessas dicas da tua lista, que eu falei um pouco antes da gente começar a gravar, eu falei, puxa, tem tudo isso de projeto, tá? Tem 4 ou 5 que eu não fotografei. Verdade. Vai fotografar, pode botar na tua lista. Porque as fotos profissionais fazem diferença. é que nem um restaurante, a gente tá falando agora do Masterchef, você pega um restaurante bacana, você senta com o cardápio na mesa, o que faz com que você peça muitas vezes o prato? Às vezes você vê aquela foto bonita, que te enche a boca, você fala, meu Deus, eu quero esse prato aqui. A mesma coisa é o nosso produto. Mas, de novo, puxando o gancho, eu não sou boa na foto, tem profissional da foto. É igual eu tentei foto. Daí eu fui pra China uma época, daí eu comprei a máquina. Porra, uma máquina desse tamanho, eu tenho trauma dessa máquina. A máquina, lente, se sentia maravilhoso. Agora ninguém me segura, não. Agora ninguém me segura, eu vou tirar foto. Cara, uma negação para tirar foto. E o pior, que depois eu vi que não dava, tipo, poderia ter feito até no Centro Europeu o curso de fotografia. Sim. Mas não tinha tempo também, correria. E eu sou bom numa coisa, eu acho que tem várias coisas que eu gosto, eu não queria fazer mais tantas coisas também. Eu falei, cara, não dá. O problema dessa maldita máquina é que toda vez que eu viajava, na época que eu namorava, eu tinha que levar aquele tijolo no meu pescoço, 5 baterias no bolso. Nossa, peguei um trauma da máquina. Então vender a máquina foi maravilhoso. Hoje eu fotografo os projetos com profissionais, né? Inclusive já teve até a indicação da Tânia, que é do Centro Europeu, que são maravilhosos e que me ajudam, né? Isso é muito legal, sabe? Então vamos aumentar um pouco essa lista para depois a gente dar uma dica para finalizar com o pessoal. Então beleza, criar oportunidades, portfólio, fotografar, estabelecer metas e metas tangíveis, né? Então assim, puxa, eu quero 4 projetos para mim. Pode ser que você não feche os 4, que você feche 2, mas você está estabelecendo uma meta com você. E você vai criar uma estrutura, né? Com certeza. Então não adianta você querer pegar 10 projetos, né? Um número bem expressivo, inclusive, mas assim, não adianta você querer pegar uma coisa que você não vai poder entregar. Isso também é feito sobre uma corresponsabilidade. Sim. Você tem uma responsabilidade com o cliente com você, né? Mas você entender que aquilo, talvez a pessoa juntou dinheiro a vida inteira para fazer uma obra, né? Uma reforma. Então, a partir do momento que você começa lá no começo, gente, eu confesso que também todo mundo vai errar. Coisas entregar atrasado, só que isso faz diferença, traz aquele ar de responsabilidade pro seu trabalho. Então, assim, e falar pro cliente, se eu não puder entregar, eu posso te entregar tal dia. Sim. Que é a negociação, né? Muitas das vezes a pessoa vai preferir esperar do que mudar de profissional. E se mudar de profissional, não era para ser seu. Então tem muito disso também. Claro. E outra coisa, que nem você falou também já na tua lista, puxa, eu não sou muito das mídias e tal, mas vou ver uma pessoa que possa me ajudar. Então assim, a gente vai percebendo com o tempo, a gente sabe aquilo que a gente faz bem, mas a gente também sabe reconhecer as nossas falhas. Isso é muito importante. Você fala assim, nossa, eu preciso melhorar isso, eu posso melhorar isso, eu devo melhorar isso. Então isso é muito importante, né? Então assim, você está melhorando, você está só 1 ano, está fazendo decoração aí, garanto que daqui a pouco vai fazer um light, daqui a pouco vai fazer outros cursos, que você está sempre inquieta, né? Isso é importante, né? E para quem, Angélica, eu sempre falo isso, né? Porque as pessoas, a gente sempre reclama do tempo.
né? Ah, não tenho tempo, e você estava conversando comigo aqui, você é mãe, tem dois filhos, você hoje em dia ainda segue em paralelo com o teu outro serviço, faz os projetos, então assim, é mãe, né? Eu falo, né, que a gente sabe que eu tenho esposa, também tem as coisas de casa, então assim, eu acho que não é o tempo que é desculpa para parar esse sonho, tá? Eu acho que as pessoas têm medo, todo mundo tem medo, a mudança traz o medo, mas é preciso mudar também. Eu falo que às vezes você está, digamos, há muitos anos numa empresa, há muito tempo, e de repente você fala, cara, mas já não estou mais me sentindo completo, estou precisando fazer outra coisa. E o trabalho é algo que consome muito tempo das nossas vidas. Então você passa às vezes mais tempo no teu trabalho com os teus filhos, a gente sabe disso, e eu também. Então assim, puxa, procure fazer algo que você gosta, né? E o que você daria de dica para as pessoas que estão com esse medo ou que estão começando o curso agora? Muitas das pessoas que fazem o Centro Europeu são transição de carreira. E tem de todas as áreas. A grande maioria é advogado, tá? Muito advogado aí. Eu brinco até a minha irmã, que ela não deixou de ser advogada, né? Então o que é legal? Se ela for fazer um escritório de direito hoje em dia, ela sabe o que é importante para um advogado. A gente não apaga o que a gente fez lá atrás. Ela vivenciou aquilo, né? Pode ser um dentista. O dia que ele for fazer um consultório, ele sabe muita coisa que eu não sei. Exatamente. Né? Então qual que é a tua dica para essa galera que está começando, que às vezes é uma pessoa mais velha até, né? De repente, puxa, já está numa idade da vida que fala, puxa, que medo de recomeçar. Às vezes eu conheço pessoas que fizeram Centro Europeu, que às vezes separou do marido ali, que está, né, tá numa fase difícil, mas qual que é a tua mensagem? Até porque você falou que você participa de vários grupos de empoderamento feminino, e que eu acho super legal. O que você dá de força para essa galera? Qual que é a tua mensagem? Olha, eu penso sempre o seguinte, o céu é o limite. Se o Felipe pode ser arquiteto, designer de interiores, decorador, por que a gente não pode? Então, só que as coisas precisam, para muitos, precisam ser palpáveis. Ficar na minha cabeça, ou na cabeça de qualquer um, eu só tô com aquele sentimento. É um sentimento, o sentimento vai e volta. Escreva. Funciona para você escrever? Escreva, gruda na porta do guarda-roupa. Não, para mim é ouvir. Faça um áudio, não, eu posso, eu vou fazer, e começa a estruturar, porque nada mais é do que você colocar no papel e estruturar esse sonho. Lembra quando a gente era adolescente, fazia aquelas caixinhas e enterrava? Muitos nem abriam de volta, né? Mas aquilo era lidar com o seu emocional. Super. Então, na maioria das vezes, a gente acaba se sabotando. Eu não tenho competência, eu não vou conseguir. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, mas assim, eu digo por mim. Tem vezes que eu faço projeto até 3 horas da manhã. É ruim levantar no outro dia cedo? É ruim. Eu faço o contrário, eu acordo às 3 da manhã e vou pro computador. Mas porque eu tenho é o horário uma que tão tá, grande de vencer, né? que é isso também. Exatamente. Então assim, fazer as coisas com vontade, dedicação, vontade. A partir do momento que aquilo não tem vontade, é porque talvez não faça sentido para você. É o que você falou de um trabalho que já está desgastado, talvez um ambiente que não é tão bom. E assim, eu não consigo fazer sozinho. Tem profissional que ajuda. Eu falei até durante aqui o podcast de coaching. Não estou vendendo o serviço do coaching, mas assim, eu já fiz esse trabalho anteriormente. É uma coisa que ajuda. Muito bom para você. Pode ser coaching, pode ser terapia, pode ser conversar com amigo, mas coloque isso de uma maneira que você enxergue, que não fique só no sentimento, só na cabeça. Tire do papel. Tire do papel, é extremamente importante. Defina coisas que você vai conseguir atingir, mas uma coisa que eu escuto sempre, não defina por baixo. Defina de uma maneira que você pode atingir, que você vai ter que fazer um determinado esforço. Porque, gente, nada vem de graça. A gente tem que colocar um empenho, uma energia naquilo. E analisar a vida. Talvez a gente tá... Pra tudo, né? Pra tudo. Gastando uma energia e saber desistir de algumas coisas. Eu me lembro que eu fiquei 1 ano pensando, será que eu tranco a faculdade? Será que eu vou para design de interiores? Mas eu não quero desistir, eu não sou aquela pessoa de desistir, eu quero ir até o final. Só que eu estava infeliz naquele momento. Sim. E foi extremamente assim, importante para mim essa coisa de avaliar, dar um passo para trás. Então, muitas das vezes... Pra depois dar 2 para frente. Né? Dá um passo para trás, analisa, olha o cenário, sai do olho do furacão, né? E olha como um todo, dá uma visão assim geral de cima. Muitas das vezes a gente está muito envolvido no processo, no que você a gente nem olha acha pra você que é mesmo, certo, né? você não. E principalmente, né?
trabalhar até de madrugada, tudo, mas saber reconhecer o seu limite. Você falou, por exemplo, do exercício. Hoje não é uma coisa que eu faço, mas eu sei que faz falta. Por quê? Porque não adianta ter 10 projetos e você também não estar bem fisicamente ou mentalmente. Sim. Então você tem que fazer um trabalho em cima disso. Tem que se organizar, né? E se você não consegue sozinho, vai procurar um profissional que te ajuda. Mas assim... Um mentor. Saia da inércia. Eu acho que é você começar a colocar a sua vida para girar. Na realidade, cada um é detentor desse poder. Só precisa se conhecer e, se não se conhece, ir buscar isso daí. Eu acho que faz total diferença. Ótimas dicas, gostei. Eu vou dar uma dica pra vocês que super funciona pra mim. Todo mundo chega no final do ano, gente, que faz aquela listinha. Sim. E coloca assim, emagrecer 10 quilos, eu vou virar triatleta, eu vou fazer não sei o que, eu vou trocar de carro, vou fazer aquela viagem. Faça a lista curta. Sabe qual que é a lista curta? É o que você falou. Eu sou um cara que, por mais que eu seja extremamente tecnológico, gente, eu gosto muito da agenda. E eu costumo falar o seguinte, planeje o dia, planeje a semana, planeje o teu mês. Mas assim, comece planejando a tua semana. Sim. E é muito simples, porque eu gosto de colocar na agenda, porque isso é uma coisa que eu olho e eu falo, cara, eu não consegui hoje terminar aquilo, mas eu já passei para amanhã, eu sei que eu tenho que terminar aquilo, vou eleger as prioridades. Mas eu gosto muito da agenda e até na minha agenda, acredite se quiser, eu escrevo. Correr tantos quilômetros, ir na academia, tudo isso eu coloco, porque é uma coisa que ela é exatamente, é palpável. Eu falo, eu preciso entregar o projeto desse cliente, eu preciso fazer essa imagem, eu tenho meu podcast no Centro Europeu, eu tenho minha aula do Centro Europeu, eu tenho uma reunião com o aluno, enfim, eu coloco. E assim, estabeleça metas, às vezes um pouco mais extensas, daí você fala assim, puxa, eu quero para um mês, você fala, puxa, para esse final desse mês, que nem você falou, eu gostaria de ter 4 projetos, mas então eu vou pensar como que eu vou fazer meu marketing para puxar mais clientes. Então você começa a organizar a tua vida, mas isso tudo precisa ser escrito, precisa ser visto, senão vai acontecer como acontece com a maioria das pessoas que às vezes elas chegam, são profissionais frustrados, chegam no final do ano, faz um monte de promessa e daqui a pouco nós estamos em 2024 e a tua vida mudou. Então assim, mude, né? Queria te agradecer, Angélica, por esse papo. Você que ela estava nervosa, gente, no começo. Demais! Tal. Esse lado humano que é legal, mostrar para as pessoas que vocês podem também. Tem que querer também, tem que ter essa coisa. Mas se é algo que você gosta, as coisas vão acontecer. Vai em frente. Né? Eu sempre falo isso da história do medo, que assim, eu posso te ensinar tudo de surf ou de natação, que é uma coisa que eu gosto, principalmente de surfar. Inclusive eu comecei a aprender a surfar na areia. Né? Numa escolinha de surf eu comecei a aprender na areia. Mas para você aprender a surfar, você precisa entrar no mar. E a mesma coisa vocês que estão começando, que estão fazendo. Você pode aprender tudo, do software, de não sei o que, mas você vai ter que falar com o Tião na obra. Você vai ter que falar com o Zezinho lá. Você vai ter que entrar de cabeça. Então, se joguem, mudem e permitam-se, tá? Obrigado, Angélica. Eu que agradeço, gente. Adorei. Espero em breve ver mais projetos aí, né? Você gostou, então? Tomara. Nossa, amei. Eu tava muito nervosa, mas assim, gostei bastante. Tomara que tenha ficado bom. Ficou maravilhoso. Peço até agradecer. Falamos de tudo, né? É isso aí. E, gente, fiquem ligados. Em breve tem mais bate-papos aí, mais podcasts que a gente está vendo. Inclusive, a gente vai estar trazendo para vocês um podcast onde a gente vai falar sobre todas as tendências e lançamentos da Feira de Milão, que vai ser super legal. Então, em breve, vocês vão ver isso comigo, com a Lorena e com a Jordana. Um beijo a todos e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração. Um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e, juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD.